Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 23 de abril de 2021, pregão de sexta-feira, tá? Vamos lá. O mini índice, ele formou, né, um movimento lateral no pregão de hoje, ok? Não rompeu nem a máxima nem a mínima do pregão anterior, respeitou aqui a mínima do pregão de hoje, respeitou essa região de suporte, uma região de suporte importante, foi a mínima de anteontem, foi o fechamento, fechamento de ontem e foi a mínima de hoje, tá? Eu já havia falado ontem que, né, quando o preço, a tendência ela é muito forte, ao invés de cair em linha reta até na média, o preço ele vai oscilando até a média e sendo formada, chega no preço, atinge o preço e volta a subir, tá? Então assim, né, sem muita novidade no pregão de hoje, a gente já esperava já um pregão lateralizado. Então no mini índice, nada de novo, né? Não foi um candle de força, foi um candle pequeno, volume abaixo da média e um dia aí lateral, tá? No gráfico de 5 minutos também não vejo possibilidade de trade, tá? Simplesmente assim, não vejo possibilidade de trade no pregão de hoje, porque olha só, ele abre em gap de alta, lateraliza, ok, ele forma um pivô de alta, aí ele vai corrigir na média, não respeita a média, sobe, forma um topo mais baixo que o topo anterior, pronto, já não há tendência de alta nem nada, nem tem possibilidade de compra nem nada, topo mais alto que o topo anterior. E aí é o seguinte, eu disse, né, outras vezes, que eu sempre gosto de ter, eu tenho como válido o pivô formado, o pivô de baixa, por exemplo, formado abaixo da média de 20. E eu não entendo que esse aqui é um pivô de baixa. Esse aqui era um movimento de correção até o preço vier não respeitar a média e formar um topo mais baixo. Era um movimento de correção. E aí, tem muita gente que fala, não, esse aqui foi o primeiro pivô de baixa e tal. Então beleza, olha só, vamos lá. Vamos mostrar tecnicamente se é um pivô de baixa mesmo. Vamos fazer uma projeção de Fibonacci aqui desse pivô de baixa. Vamos pegar ele aqui, ó, na máxima. Vamos pegar na cabeça do pivô. Aqui, a cabeça do pivô, né? Nós estamos falando de um pivô de baixa, tá? Coloca a retração de Fibonacci 61.8 sobre ela. E 100% é o alvo, tá? O ponto zero é na máxima, se tratando de pivô de baixa. Alvo 120.237, 120.237 pontos era o alvo. Foi no alvo? Não, não foi no alvo. Isso eu desconsiderando o pequeno pavio que estava aqui. Eu levando em consideração o fechamento dos candles. Não, não foi no alvo. Então assim, não foi nem no 100% do alvo do pivô, tá? Então, eu vou levar em consideração, eu vou operar, sempre que isso ocorre, eu vou operar no mini índice, que é muito volátil, muita volatilidade. Olha só o tanto de negociação que ficou aqui no meio. Olha só esse range enorme de negociação, tá? E aí eu vou levar em consideração, todas as vezes que isso acontecer, eu vou interpretar isso aqui como um pivô de baixa? Não, já não foi válido aqui, ó. Já não foi válido na situação de hoje. Então é o seguinte, isso não é válido na situação de hoje, eu não levo em consideração, eu não tenho esse método, tá? Eu não entendo que isso aqui é um pivô de baixa e não vou operar. Ele pode até ser, mas para mim, eu não pego isso daqui como pivô de baixa para operar. Simples assim. Para mim, pivô é só abaixo da média de 20 períodos. Aqui nós tínhamos a média de 200. Nós sabemos que as médias são suportes e resistências dinâmicos. Tá, você vai operar esse pivô de baixo aqui, ó, com a média de 200 aqui embaixo? Você não vai esperar um rompimento e um pullback na média? Tá, uma correção até na média para voltar? Então assim, é difícil, né? Até porque também, se você pegar também este movimento aqui, ó, não, esse aqui é um pivô de baixa, beleza. Vamos pegar esse aqui como pivô de baixa também. Foi lá no alvo de 100%? Não, não foi. Não foi no alvo de 100%. Aqui, ó, quando ele foi para poder romper, confirmar esse pivô de baixa, ele formou um pavio. O candle nem fechou
abaixo dessa mínima. O candle não fechou abaixo da mínima. Então não confirmou isso aqui com um pivô de baixa. Sabe? Então, assim, por que eu gosto e eu levo em consideração pelo menos o primeiro pivô formado? Porque nisso eu tenho o início de uma tendência e eu tenho pelo menos uma perna curta. Eu vou ter pelo menos 2 pivôs. O primeiro pivô formado, quando ele é confirmado, vamos dar um exemplo. Aqui, ó, no final do dia, ele formou um pivô de alta. Ele veio aqui, ele confirmou para que quando ele confirma o quê? O pivô de alta, ele rompe a máxima do pivô. No pivô de baixa, ele rompe a mínima do pivô. Essas são as hipóteses de confirmação do pivô, tá? Então é o seguinte, eu tenho um pivô de alta aqui. Se o preço veio e confirmou, eu sei que ele vai formar pelo menos um segundo topo mais alto, tá? Então, por isso que eu posso pegar esse pivô e fazer a projeção de Fibonacci dele, tá? Por isso que eu posso fazer isso. Então, este é um método que eu utilizo. Tá? Existem métodos de scalping, tá? Definem suporte, definem resistências. Por exemplo, um scalper estaria aqui, ó, com ordem na pedra de venda, aqui abaixo da média de 200, estaria, tá? E aí qual que seria o alvo dele? Não sei. Não sei. Se ele define não, por exemplo, um alvo como pontos. Vamos ver quantos pontos. Foi 230 pontos. Então, se cada rompimento ele pega 200 pontos, hoje ele deu sorte, mas foi sorte, tá? Foi sorte, igual por exemplo aqui, ó, teve um gap de alta no pregão de hoje. Ah, ele vai entrar vendido aqui e vai esperar o fechamento desse gap. Não fechou o gap, não foi lá, olha só, não foi lá. Então deu errado, esse método deu errado. Então, peraí, esse método aqui, ó, de buscar esse fechamento, etc e tal. Então, peraí, se não deu certo hoje, será que é um método assertivo? Eu preciso... Esse é o segredo do trading, tá? Este é o segredo do trading. Eu estou falando com você gratuitamente, para você que tem a paciência de assistir, olha só, esses um pouco mais de 7 minutos iniciais desse vídeo de estudos de sexta-feira. Eu estou falando com você o segredo do trading. Day trade, swing trade, position trade, seja o que for. E isso é quem eu tenho um resultado muito alto no swing trade. E eu posso provar isso. O método, e eu tenho isso por causa do método, não porque eu sou gênio, excepcional, etc e tal. Não. É por causa do método que eu utilizo. Então é o seguinte, o meu método do swing trade, no swing trade, ele é assertivo. Tá? Aí você fala, você leva para o day trade? Olha, se eu for levar para o day trade, hoje pelo menos eu não operaria, e não operaria inclusive muitos outros dias que eu identifiquei aqui, ó, um trade, porque eu vou esperar uma tendência ser formada, tá, no intraday. E o intraday de mini contratos futuros é muito volátil, meu amigo, muito volátil. Então, é necessário ter uma paciência, é necessário, né, você ficar o dia inteiro no computador, né, esperando e tal. Eu preciso de fazer pesquisa, estudos, etc. Não tenho tempo para isso. Mas é o seguinte, o segredo está no método. O segredo do trading está no método que funciona na maior parte das vezes. Tá? O grau de assertividade desse método é o tanto que vai gerar de dinheiro para o seu bolso. Então, este é o segredo, tá? Então, assim, o povo fica assim, né, fala, não, eu tive um trade aqui hoje e tal. Não, bacana. Você pode ter um método, você pode ter algum método que resultou num trade aí bacana hoje, tá? Nesse candle, vamos lá, esse candle aqui, ó, baixista aqui, ó, já te mostrou que o preço ia cair e você já entrou vendido já na mínima desse candle, tá? Os seus indicadores aí, o seu método te deu essa informação, você entrou vendido, você segurou, você nem vendeu, você nem comprou aqui não, ó, na média de 200 não, você ficou vendido e ó, pegou 650 pontos hoje. 650 pontos. Maravilha. Maravilha. O seu método te deu os 650 pontos hoje? Maravilha. Só que este candle aqui não me falava, os indicadores não me falavam que este candle, ele estava começando um movimento de mais de 600 pontos para baixo.
tá? Então não tem como você saber toda a informação futura dos preços. Você tem que aderir a um método que na maior parte das vezes vai te dar informação assertiva, ok? Então não tem mais, né, o que falar, senão eu vou ficar repetindo, né, muita coisa aqui e tal. Então é isso, né? A gente tira aqui, coloca na mínima do pregão de hoje, na máxima do pregão de hoje e esperar calmamente o próximo pregão. O mini dólar rompeu abaixo da média de 200 períodos e subiu, tá? Beleza. Eu acredito que ele vai se lateralizar aqui, ó. Para ele romper aqui a média de 200, ele vai se lateralizar, tá afastado da média de 20 períodos, a média tá levemente inclinada, para ela virar para baixo, para o dólar cair mesmo, ele vai lateralizar até essa média vir, depois que a média vir, ele vai reagir, vai cair. Se for o caso, tá? Se for o caso. Se for o caso. Nós não sabemos. Se for olhar, além dos gráficos, os fatores macroeconômicos e políticos do Brasil internamente hoje, eu não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo, eu não vejo possibilidade do dólar cair muito, não. Não vejo. Tá, o orçamento aí está sendo aprovado, sei lá, né? Eles estão rolando lá o orçamento no Congresso Nacional, cheio de incongruências, cheio de questões lá que podem, né, que não vai ser sustentáveis, digamos assim, tá? Não vai ser sustentáveis. Os interesses políticos, eles estão se sobressaindo, tá? Brasília hoje, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, né? As três esferas aí do poder. O que está valendo são interesses políticos. Então tem uns que puxam para um lado, para a esquerda, o outro para a direita, o outro fica tentando puxar para o centro, etc. Não vou entrar em detalhe, não vou falar nome, não me interessa, não quero falar de política aqui, mas, né, fazendo uma análise política, a gente está vendo uma instabilidade muito grande, tal. E com isso é o seguinte, né, é uma ironia muito grande, né, os políticos de Brasília, né, no momento que todos eles estão se dando bem, né, se isso é bom ou se é ruim para o país. Parece ser ruim, né? Porque, por exemplo, o orçamento, que juridicamente, tá? Não é questão política, não, é questão jurídica. Então não tem o que discutir. Juridicamente ele tem várias falhas, tá? E eles estão fazendo manobras lá que vão romper o teto de gastos. E aí é o seguinte, o brasileiro, né, seja qual o lado político for, pode achar isso bom, pode concordar, pode querer levar isso com a barriga. Maravilha, todos somos livres. O estrangeiro, ele não quer saber. O estrangeiro não quer saber. Se o Brasil furar o teto de gastos, o capital estrangeiro, o pouco capital estrangeiro que está no Brasil, ele vai sair. Vai sair. E aí, o que isso reflete na bolsa e o que interessa pra gente aqui? É só isso. É só isso que interessa pra gente aqui. E aí, como que vai ser o reflexo disso? Dólar vai subir e bolsa vai cair. Índice Ibovespa vai cair e dólar vai subir. Vai ser simples assim. Tá? Se o orçamento for aprovado do jeito que está. Simples assim. Então, assim, discutir a essência, discutir as questões dos lados políticos, não cabe a nós aqui, isso não é discussão nossa. Um economista que eu respeito muito, que o cara é fera e fala muita verdade, é o Marcos Lisboa. E teve um debate lá que estava falando, que ele virou e falou assim, olha, né, se a decisão de Brasília foi boa ou ruim, isso é questão política. Eu sou economista, eu não sou cientista político. Então, assim, isso aí fica na esfera dos cientistas políticos. Eu vou discutir aqui, né, o que isso vai refletir. Então, assim, né, o cara é economista, o cara fala assim, olha, isso é ruim para o país. Aí as pessoas, não, mas você não pode falar mal do presidente da república. Não, peço desculpas, como dizem, né, os advogados, né, peço vênias a vossa excelência. Eu não estou falando mal do presidente da república, eu estou falando dos efeitos econômicos, tá? Então, assim, tem coisa que é fato, tem coisa que é opinião. Nós, no mercado financeiro, nós temos que se ater a fatos. Opinião, dane-se, eu não quero nem saber de opinião. Eu quero saber de fatos. Então, assim, né, se os efeitos econômicos de uma determinada decisão do político X, seja quem for, tá? Se os efeitos são negativos, não importa quem é o político X. Inclusive, não importa se eu, Renan Carlos Antunes, eu sou esse político. Não adianta eu ficar, né, arrancando os cabelos do pé, né, falando, não, eu sou uma pessoa boa, não, eu sou competente, não sei o quê. Não interessa, nós temos que lidar com a realidade. Tá? E no mercado financeiro, a gente tem que lidar com a realidade. Então,
Então por isso eu disse tudo isso, né? Vamos fechar aqui esse assunto. Por que eu disse tudo isso? Porque eu não vou nem graficamente e nem economicamente, macroeconomicamente, microeconomicamente, falar que o dólar vai cair. Tá? Ele tá aqui, ó, né, empurrando a média de 200 para baixo, vai virar a média de 20 para baixo, tá? O gráfico tá dando a entender que ele vai cair, mas não depende só de questões gráficas, tá? A gente tem que ir além. No gráfico de 5 minutos, tiveram oportunidades de trade na ponta compradora na parte da manhã, tá? Tivemos uma grande perna de alta no mini dólar. Isso é fato. Olha só, esticou, movimento de expansão, correção na média de 20. Expansão, correção. Expansão, correção. Expansão, correção. Então, peraí, corrigiu uma, duas, três, não sei se aqui pode ser outra, quarta, quinta. Foi pelo menos umas 4 vezes que corrigiu. Até na média ou próximo à média de 20 períodos. Depois se expandiu. E detalhe, se expandiu rompendo o topo anterior. Rompeu este topo, rompeu este topo, rompeu este topo, rompeu este topo. O último aqui em cima que não rompeu. Mas rompeu vários topos aqui embaixo. E ele havia rompido a média de 20, corrigiu na média de 20, rompeu o topo anterior. Cai, corrige na média de 20, rompeu o topo anterior. Pô, vários pivôs aqui. Então, uma baita perna de alta no mini dólar, que desde lá de baixo até lá em cima, foi um total de 65 pontos, tá? Então, range aí de 0 a 65 pontos aí de possibilidade no trade na ponta compradora no mini dólar. Mini índice não teve, mas mini dólar teve, tá? Isso é fato. Depois não voltou, formou um topo mais baixo e aí ele cai abaixo da média de 20 e vai oscilando, tá? Ele se lateraliza. Mas nessa perna aqui foi tranquilaço, tá? Muito tranquilo essa pernada aqui, ó. Essa pernada foi. Tá, e pra fechar, pra mostrar pra vocês aí, ó, que a gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Assim, é meio chulo, né? Parece ser meio uma expressão assim meio chula, né? Meio baixa, mas enfim. Ether 3 acionou o nosso setup e está indo em direção aí, ó, o nosso alvo, tá? Teve um camarada aí no Twitter, um colega aí no Twitter, que me tweetou e falou que se atingir o alvo, ele e mais 5 colegas vão vir para grafistas, assinar grafistas. Falei com ele que pode preparar o bolso, né? E que não, ele também não vai se arrepender, que ele também vai aprender bastante, ganhar bastante dinheiro aí com os aprendizados e o nosso método, tá? Que ele pode vir. Então tá aí, ó. Ele apostou sim, né? Eu mostrei o estudo, porque eu mostrei esse estudo, né? Publicamente, gratuitamente, tá? Eu fiz o estudo e falei, ó, nós entramos aqui e nosso alvo é lá em cima, quase 30% aí de lucro. Esse é o nosso alvo, porque a força compradora aqui é enorme. E esse alvo é a projeção desse candle aqui para cima, 2 vezes esse candle para cima. Então assim, né, ele está cético aí, e ele está certo, tá, em ficar cético, mas né, o nosso método é assertivo, tá? É um método, não é X, Y, Z. Essa coisa aí de guru, né? Porque o mercado, o ser humano, né, precisa de gurus, né? É o guru X, o guru Y, o guru Z, né? Aí fica todo mundo cultuando a figura do guru, né? Isso inclusive é explorado no marketing, tá? Não é nem no marketing digital especificamente, é no marketing no geral, né? Isso é estrutura de pensamento. Os seres humanos precisam de um líder, alguém para seguir, etc. E aí eles perceberam, né, que a figura de um guru, né, quando você constrói a figura de um guru, você consegue vender aquilo que o guru, né, está propondo, tá? Para você ter sucesso, você não precisa de guru nenhum em lugar nenhum na sua vida, área nenhuma na sua vida. No mercado financeiro também não. Você precisa de método e saber aplicar o método. Simples assim. SP500 em movimento lateral, né? Eu disse isso que aí vai se lateralizar até que a média também chegue no preço. MACD está começando a ficar baixista, tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho. Parece que o Joe Biden, o presidente lá dos Estados Unidos, parece que ele criou lá uma lei que vai taxar o imposto lá de ricos. Grandes fortunas vai ser taxadas.
Segundo os economistas, isso é uma coisa ruim. Então vamos ver se isso vai refletir nos preços, tá? Vamos ver. É o seguinte, aí você fala assim comigo assim, ó. Ah, mas qual que é a sua opinião? Ah, peraí, eu tô posicionado no SP500, eu tô posicionado no mercado americano. É o seguinte, eu vou te dizer uma coisa, para fechar esse vídeo aqui, ó. Eu vou te dizer uma coisa que é aplicável em qualquer mercado, em qualquer área, em qualquer coisa. Se você está diante de um acontecimento com alto grau de incerteza, em que as pessoas não sabem quais serão os efeitos dessa decisão, deste ato, deste fenômeno, deste fato, é melhor você desmontar uma posição e não correr o risco, ou fazer proteção, fazer hedge, comprar opções, etc e tal, comprar ouro, sei lá. Existem várias formas de se fazer hedge. Ou você faz hedge, faz proteção, ou desmonta a sua posição. Simples assim. Eu não analisei, tá? Eu não estou falando que isso que o Joe Biden está fazendo lá vai ser prejudicial. Não sei, não tenho nem ideia, não tenho nem noção. Mas é o seguinte, se você é um gestor de investimentos, é um analista de investimentos, você tem um portfólio, você tem 100, 200, você tem R$1 milhão posicionado aí, está posicionado no mercado americano e tal, faça a proteção ou desmonte a sua posição. Quando você tem uma coisa muito, né, incerta. O orçamento do Congresso Nacional do Brasil tá aí, nessa novela toda. Tá, se for aprovado, se gerar consequências negativas, vai ser o seu bolso, meu amigo, que vai ser atingido. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum governador, nenhum presidente da república, nenhum assessor, sabe, ninguém, nem a tia, nem a prima, nem o filho, ninguém, nem o sobrinho, ninguém que esteja relacionado de alguma forma, direta ou indiretamente, ao Congresso Nacional, vai perder dinheiro, tá? Vai ter o seu patrimônio lapidado, vai sofrer com volatilidade, vai sofrer com ansiedade, vai perder noite de sono. Eles não. O salário deles cai lá, ó. E eles fazendo cagada ou não, o salário deles cai lá. Então, o Nassim Taleb já fala, por que os sistemas de governo no mundo hoje, os sistemas, eles estão fadados ao fracasso? Porque quem está na frente dos sistemas de governo não tem a pele em jogo. Então, a produtividade do presidente dos Estados Unidos, vamos falar dos Estados Unidos então, para não gerar polêmica aqui, não está ligada a uma lei que ele aprova que é boa ou ruim, não está ligado. O salário dele cai, o avião presidencial lá, os seguranças, né, a cama dele, o alimento que ele come, nada disso vai ser nem afetado. Ele não vai ter risco nenhum de nada, fazendo coisa boa, fazendo coisa ruim. Então é o seguinte, ele tem incentivo para fazer, para deixar de fazer coisa ruim? Ele tem incentivo? Não. Ele tem a pele em jogo? Não. Então, a análise que ele faz, as decisões que ele toma, se não tem a pele em jogo, são as melhores? O Nassim Taleb diz que não. Ok? Um beijo, um abraço. Se Deus quiser, até semana que vem.